Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de matemática e falaremos hoje sobre números e medidas, tá? Acompanhem pelo material de vocês. Falaremos aí, primeiro vamos recordar os números. Nós já estudamos como os números aparecem, né? A utilidade, as finalidades dos números. Vamos recordar aqui que os números podem surgir de diferentes maneiras. Temos aí que os números podem aparecer como código, um exemplo aí, o número de telefone, né, de um celular, por exemplo, o número de uma linha de ônibus, né, identificação de uma linha de ônibus, o CEP de um endereço. Também pode aparecer como ordem, né? Como assim? Exemplo, uma posição de uma fila. Digamos aqui, a menina de vestido está em que posição em relação à fila? Ela está em segundo lugar, né? Então, ela está no segundo lugar, né? Nesta posição. E se for a última menina? No quarto lugar, né? Então, pode ser uma posição de uma fila ou o número da sua própria série de estudo. Um exemplo aqui, ó, quarto ano. Também o número pode vir como unidade de medida e de tempo, né? Lembra que nós estudamos medida de tempo aí por dias, meses, anos, séculos, né? Dias da semana. E por massa, temos aí grama, quilograma, tonelada, estudamos também, né? E por comprimento, centímetros, metros, quilômetros, né? Também o número vem por... podemos identificar os números, né? Por contagem. Um exemplo aí, quantidade de alunos de uma turma, é uma contagem. Quantidade de objetos sobre essa mesa, também, abaixo da mesa, a quantidade de objetos. Então, quando nos relacionamos a quantidades, né, temos aí que os números são identificados, né, como contagem. Recordando. Agora, iremos analisar, vamos retomar aí essas funções dos números, né? Vamos ler aqui um probleminha bem similar ao livro de vocês, tá? Em algumas questões eu mudei os números só para a gente poder fazer um pouquinho diferente. Então, vamos retomar aqui. Vamos ler esse início de probleminha. Carlos tem 10 anos de idade e mora em um sítio com sua família, né? Desde que tinha 6 anos. Logo que se mudaram, seu pai pensou em plantar café e resolveu pesquisar o cultivo da planta. Bom, vamos pensar aqui na pergunta. Se Carlos tem 10 anos, então sua família se mudou para o sítio há quanto tempo? Que operação matemática nós poderíamos fazer para poder descobrir essa quantidade aí? Vamos pensar? Se ele tem 10 anos, né? Ele tinha 10 anos desde que foi morar no sítio. Mas ele tinha 6 anos. Então, que operação que eu posso fazer? Subtrair, né? Subtração. 10 menos 6 igual a 4. Então, a pergunta é quantos anos? Quanto tempo? 4 anos. E aqui está se relacionando à medida de tempo, né? Nós estamos trabalhando aqui a medida de tempo. Vamos ter aqui um pequeno textinho em relação ainda a esse Carlos, tá? O pai do Carlos, que ele fez uma pesquisa sobre esse pé de café. No livro de vocês, vocês têm esse pequeno texto. Vocês vão ler por ele, tá? E vão grifar no livro de vocês a lápis, tá? Que a gente for analisando aqui no texto. Leiam devagar, tá? Café, uma das bebidas mais consumidas do mundo. A semeadura do café ocorre entre os meses de abril e julho. Em cada saquinho com terra são colocadas 2 sementes. Após 45 dias,
permanece a semente que tiver tido o melhor crescimento em cada saquinho e a outra semente é descartada. Só nesse primeiro parágrafo nós conseguimos já observar aqui números, né? 2, 45. Aqui está relacionado ao quê? Quantidade, 2 sementes. E aqui, medida de tempo, né? 45 dias. Então, tempo. Para crescimento. Aí aqui, os pés de café começam a produzir 5 anos após terem sido plantados. Cada pé produz cerca de 2,5 kg de frutos por ano. Então, 5 anos, medida de tempo. 2,5 kg, medida de massa. O grão de café mede aproximadamente 17 milímetros de comprimento e ele tem a cor vermelha quando está maduro e por isso é conhecido como grão cereja. 17 milímetros se relaciona ao quê? Medida de comprimento. Conseguimos aí observar várias situações que o número aparece, né? Então, continuando aqui, tem a cor vermelha. Depois da colheita, o grão de café precisa ser torrado para ser consumido. Há um ponto, né, diferente de torrada do café, de acordo com a variedade e com o modo como será consumido. Após serem torrados, os grãos de café passam por um período de descanso, antes de serem moídos ou apenas embalados em grãos. Tirou essa pesquisa aí, né? Agora, em cima deste assunto que nós acabamos de ler, vamos resolver aqui umas questões. Imagine que você plantou alguns pés de café e todos produziram frutos. Vamos observar aí. No texto já diz que produz ao ano, né, 2,5 kg. O texto traz essa informação que nós grifamos. E agora, se nós tivéssemos outra quantidade, né, de pés de café, como seria aí a quantidade em quilos? Vamos descobrir. Vamos calcular a massa de frutos em quilogramas se nós tivéssemos essa quantidade de pés, tá? Ou 2 pés, ou 4, ou 8. Vamos fazer os cálculos para descobrir quanto daria, né? Já que eu sei que um pé de café produz 2,5 kg ao ano. Com base nessa informação, nós iremos calcular agora as outras quantidades. Se eu tivesse 2 pés, quanto seria? E se eu tivesse 4 pés de café? Ou 8 pés de café? Vamos descobrir agora. Então, a unidade aqui vamos usar de referência seria essa, né? 2,5 kg ao ano. Para calcular, aqui é um pé. Um pé de café dá isso. É essa medida. E dá esta quantidade. Agora, para eu calcular 2 pés, que conta que eu faria? Bem simples. Vamos lá? Penso, se um pé dá 2,5 kg, então eu tenho que fazer uma multiplicação aí para poder descobrir. 2 pés de café, esse 2 aqui, vezes o quê? Vezes a quantidade que tem aqui, ó. Primeiro eu vou multiplicar esses 2 pés que eu quero descobrir, vezes 2 quilos primeiro, tá? Vezes 2 quilos. Vou colocar aqui de cantinho. Dá quanto? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 quilos primeiro, só com essa primeira parte. Eu também tenho que multiplicar os gramas. 2 quilos. Agora, 2 vezes 500 gramas. Então, vai ser quanto? Vamos fazer aquele cálculo mental? Você consegue, lembra que nós fizemos vários cálculos mentais? 2 vezes 5 são 10. Acrescenta os 2 zeros, lembra? 0, 0. E consegui que número? 1000. Se é 1000 gramas, 1000 gramas equivale a quê? Lembra que nós estudamos? A cada 1000 gramas equivale a 1 quilo. 1 quilo é igual a 1000 gramas e 1000 gramas é igual a 1 quilo. Se eu tenho 1000 quilos e eu tenho que colocar na mesma unidade para poder eu fazer a somatória. Então, 1000 quilos é igualzinho a 1 quilo.
Agora, o que eu faço? Eu somo 4 quilos, mais 1 quilo aqui. Vou fazer a soma desses dois aqui embaixo. 4 mais 1 igual a 5. 5 o quê? Que unidade nós estamos trabalhando? Quilos. 5 quilos. Descobri que 2 pés de café são 5 quilos. Tudo bem? Continuando. Agora, com 4 pés de café, quanto que eu vou produzir em quilos? Vamos descobrir também? Então, vamos lá, da mesma maneira, tá? Eu tenho aqui 4 vezes o quê? Vezes o padrão lá, 2, né? Vezes 2 quilos. Igual aqui, 4 vezes 2, 8. 8 quilos. E agora, a parte dos gramas. Vamos fazer também. 4 vezes 500 gramas igual a cálculo mental. Vocês conseguem? 4 vezes 5, quanto é? 20. Acrescento os 2 zeros, que estão aqui, ó. Acrescento aqui. Obtive o número 2.000 gramas. Logo, eu sei que a cada 1.000 é 2 quilos. Então, 2.000 é 2 quilos. 2 quilos. Agora, eu vou somar essas duas unidades aqui, essas duas medidas. 8 mais 2 igual a 10. 10 o quê? 10 quilos. E agora, 8 pés. Da mesma maneira, 8 vezes... Qual é o padrão? 2. Então, 8 vezes 2, eu tenho que fazer primeiro ali. 2 quilos. Igual ao quê? 8 vezes 2, 16 quilos. E agora, também tenho que multiplicar com os 500 gramas. Então, 8 vezes 500 gramas. 8 vezes 5, 8 vezes 5, 40. Acrescento 2 zeros, tenho 4.000 gramas. Se eu sei que cada 1.000 gramas é 1 quilo, 4.000 gramas é 4 quilos. Somo esse mais esse. 16 mais 4 igual a 20 quilos. Tudo bem? E agora, vamos imaginar uma outra situação aqui. Eu tenho um agricultor que colheu cerca de 20 quilos de café em um ano. Quantos pés de café produtivos tem? Sabendo-se que ao ano, um pé de café produz 2,5 kg. Lembra que esse aqui é a unidade padrão, né? Que nós temos como base. Então, vamos pensar aí. No ano, né? Ó, no ano, um ano, ele colheu 20 quilos, né? Só que não sabe quantos pés de café deu. Ele não sabe, ele quer saber isso. Um ano, ele colheu 20 e não sabe quanto que deu de café. Como que eu posso pensar aqui? Se eu já calculei que um pé dá isso, 2 pés de café, quanto que eu calculei que deu? 2 pés. 2 pés deu 5. Então, vamos lá. Um pé aqui produz isso. Vou colocar aqui. 2 pés dá o quê? 5, né? 5 quilos. Vamos pensar aqui em soma, né? Bem mais tranquilo. Vamos pensar numa soma. Então, de 2 em 2 pés, vamos pensar. 2 pés igual a 5. Vamos pensar mais 2 pés, 5. Vamos somando. Aqui 5 mais 5, 10. Não chegou a 20 ainda, né? E mais 5. 5 mais 5 mais 5, 15. Não chegou ainda. E mais 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ah, chegou. 5 mais 5, 10. 15. E aqui 20. 20 quilos. Eu consegui chegar aos quilos. Quantos pés então deu aqui? Vamos somar todos os pés?
2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, 8 pés. Qual é a resposta? Uau! O agricultor colheu 8 pés de café produtivo. 8 pés de café. Deu para compreender? Essa é só a primeira parte, tá? Vocês farão as atividades do livro de vocês, o caderno de atividades. Tendo dúvidas, mandem a mensagem. Até mais!